Moças e moços, de volta, mais uma questão da prova de Biologia, Ciências da Natureza, Caderno Azul, Enem 2017. Leitura da questão. Vou direto sem fazer nenhum comentário. Leitura da questão. Questão 117. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas, gêmeas são meninas, são portadoras de 2 cromossomos X. Ele não me disse, tá? De nenhuma outra síndrome, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, para eu alterar a composição dos cromossomos sexuais. Então eu tenho que assumir que são mulheres normais XX. E elas são monozigóticas. O que é isso? São gêmeas idênticas. Então, era uma célula com 2 cromossomos X que, em algum momento do desenvolvimento embrionário, acabou se separando e formando 2 meninas. Vou chamá-las aqui para efeito de análise menina A e menina B, a Amanda e a Bianca. Tá bom. Eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. Heterozigóticas. Então, elas tinham em um dos cromossomos o alelo dominante, vou colocar Dzão, ficou aparecendo a letra P, mas eu sei que você vai me entender, e outro depois um alelo recessivo, o Dzinho. Se elas são gêmeas idênticas, elas continuam dessa forma. A Amanda tem XDzão, XDzinho, e a Bianca também tem XDzão, XDzinho. Vamos continuar. O interessante é que uma delas apresentava um fenótipo relacionado ao alelo mutante. Qual o fenótipo? A distrofia muscular de Duchenne, certo? Enquanto que a outra apresentava o fenótipo normal. Essa questãozinha trouxe conteúdo mesmo, conteúdo de verdade. Ele está colocando ali uma herança ligada ao sexo, associada à parte do cromossomo X, certo? E aí essa condição é derivada de um alelo mutante, e esse alelo mutante leva à distrofia muscular, um problema na capacidade de contração da musculatura. Se elas são gêmeas idênticas, era de se esperar que, com a mesma composição genética, se uma tem a doença, a outra tem também. Se uma não tem a doença, a outra também não tem. O que será que está acontecendo? Onde será que está essa mudança? É justamente o que a questão quer te perguntar deste conteúdo. Essa questão é, na minha percepção, a mais conteudista de todas as de biologia deste ano de 2017 do Enem. Bora lá então terminar de ler. A diferença na manifestação, na distrofia muscular entre as gêmeas pode ser explicada por quê? Vamos lá, letra A. Existe uma dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. O que é uma dominância incompleta? Quer dizer que existe um fenótipo intermediário. Existe a doença na sua forma mais severa, existe a doença na sua forma intermediária e existe nada, né, a doença na sua forma nula. Mas se fosse isso, como elas são gêmeas idênticas, ambas teriam a doença na condição intermediária. Não foi o que aconteceu. Então, a gente passa para a próxima. Falha na separação dos cromossomos no momento da separação dos 2 embriões. Olha só, no momento da separação dos 2 embriões, falha na separação dos cromossomos X. Os cromossomos X não se separam. Por que os cromossomos X não se separam? Porque na separação dos embriões está ocorrendo uma mitose. E os cromossomos X se separariam apenas se fosse uma meiose, certo? Então, a letra B tem um problema também, tá fora. Letra C. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos 2 embriões. Olha, né? Alguma coisa que aconteceu antes da separação dos 2 embriões já é suspeita. Porque se foi antes da separação, você vai afetar uma, vai afetar a outra. O interessante seria alguma coisa depois da separação. Problema número 1 da letra C. Problema número 2. A recombinação ocorreria na meiose, o crossing over. A gente não está falando de meiose. A meiose aconteceu lá atrás, na formação do gameta materno e paterno. Não aqui agora na formação das gêmeas. Esse é um processo mitótico. Vou até escrever lá, ó,
uma mitose é equacional, certo? Uma divisão equacional. Show de bola. Letra D. Letra D. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Ai, 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 que letrinha linda, minha gente. Coisa linda que estava lá escrito. Alguma coisa aconteceu, não entendi direito, mas foi depois da separação dos embriões. Então era uma coisa só, era uma coisa igual, idêntica, e aí depois que separou, este teve e este aqui não. Então é uma possibilidade, é uma possibilidade. Agora, o que ele disse? Ele falou sobre inativação aleatória. O que é isso? Dá uma pesquisadinha sobre este assunto, certo? Inativação aleatória do cromossomo X. Existe uma hipótese que trabalha essa ideia, chamada hipótese da compensação, que diz o seguinte: as mulheres são portadoras de 2 cromossomos X. Os homens são portadores de apenas um cromossomo X e outro Y. Mas o Y meio que não serve para nada a não ser transformar aquele embrião em um embrião masculino. Certo? Vamos voltar. Então a mulher tem 2 cromossomos X e o homem tem um X só. Essa ideia, né, essa hipótese que foi testada e validada, transformou-se numa teoria, teoria da compensação, ela diz que um desses 2 cromossomos X, um deles, será inativado. Qual? Não sei. De fato é aleatório. Inclusive saiu uma pesquisa recente da USP comprovando essa aleatoriedade, que pode ser um ou pode ser o outro cromossomo X, o que ganhou do pai, o que ganhou da mãe, o que tem o alelo dominante ou o que tem o alelo recessivo. Então olha que interessante. Vamos tentar analisar. Pode ser que a Amanda, uma das gêmeas, tenha silenciado, condensado, né, diminuído a eficácia, o efeito dos cromossomos X associados ao alelo dominante. Já a sua irmã, a Bianca, nessa inativação aleatória, tenha o outro cromossomo sido silenciado, tenha sido condensado, formando o corpúsculo de Barr. Então, uma delas vai ficar com o fenótipo da doença, vai ter a distrofia, e a outra não. A que inativou o alelo recessivo fica doente. Perdão, a que inativou o alelo recessivo fica saudável, porque ela mantém o alelo dominante, que deixa normal. A que inativou o alelo dominante é que fica doente. Volta lá então para a questão, vamos conferir. Vamos ver se é isso mesmo. A inativação aleatória de um deles, não sei qual, talvez o XDzão foi inativado, ou talvez o XDzinho foi inativado. Qual deles? Qualquer um é aleatório. Podia ter sido da direita, podia ter sido da esquerda. Certo? Tá aparecendo a alternativa correta. Já vou marcar porque a letra E está obviamente errada. Origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra. Não! Né? Então, uma explicação geral aqui para finalizar. Como é que são formados quaisquer gêmeos? Vamos para a definição de gêmeos. Gêmeos são aqueles indivíduos que compartilham a mesma gestação. Eles podem ser diferentes entre si. Se eles forem diferentes entre si, um óvulo e um espermatozoide formou um dos gêmeos, outro óvulo e outro espermatozoide formou o outro gêmeo. Ah, mas são 3, então eu vou precisar de mais um óvulo, mais um espermatozoide. Mas é sempre nessas proporções, um óvulo para cada espermatozoide e um espermatozoide para cada óvulo. Se são gêmeos idênticos, é um óvulo, um espermatozoide, fecunda uma única vez. Aí, esse material vai se desenvolvendo em algum momento da formação deste embrião, em alguma etapa, pode ser na mórula, na blástula, na gástrula, certo? A gente tem essa separação. Independente de quando foi, ela foi posterior à fecundação. A letra E diz que esta diferença ocorreu antes da fecundação na origem do gameta. Ou seja, está invalidando a condição de gêmeos idênticos. Então, questão de número 117, esqueci, mas lembrei agora, resposta letra D de dadinho. Aquele abraço, até daqui a pouco.